Agitação social nas ruas da capital francesa. Manifestantes dizem que a única maneira de quebrar o ciclo de caos é Emmanuel Macron renunciar. Para Emmanuel Macron e seu governo, isso é apenas o começo de uma longa luta sobre quem vai pagar o preço da reforma. A França perdeu seu terceiro premier em menos de um ano. O governo francês acabou de colapsar porque está ficando sem dinheiro. A dívida nacional está disparando e as agências de crédito estão rebaixando o país. Isso porque a França não só atingiu o teto da dívida, mas o ultrapassou completamente. A crise ameaça Macron e pode provocar eleição antecipada. Enquanto isso, as tensões entre a França e a União Europeia aumentam a cada dia. Acusa a França de gastos irresponsáveis, o que pode prejudicar o euro e o mercado comum europeu. Então surge a pergunta: por que tudo isso está acontecendo? E quais serão as consequências dessa crise? Vamos começar analisando o cerne do problema da França, ou seja, o aumento de sua dívida nacional. Vale a pena comparar a França com a Alemanha, um país que usa a mesma moeda, está no mesmo bloco comercial e tem aproximadamente o mesmo nível de desenvolvimento econômico. Como mostra o gráfico, França e Alemanha estavam em níveis semelhantes em 2008, com dívida abaixo de 70% do produto interno bruto. Depois, a Alemanha escolheu planilhas e a França, croissant e curtição. Ou seja, os dois países seguiram caminhos radicalmente diferentes desde então. A dívida da Alemanha em relação ao produto interno bruto ainda está abaixo de 70% até hoje, enquanto a dívida da França agora está se aproximando de 120% do produto interno bruto. Nada de misterioso acontece aqui. Todo ano, o governo francês gasta muito mais do que arrecada, o que leva a déficits crônicos e ao aumento da dívida. Na verdade, a última vez que a França teve um orçamento equilibrado foi há mais de 50 anos. Deveriam parar de chamar de déficit e dizer que é uma escolha de estilo de vida. Mas uma coisa é certa: a conta sempre chega. Para a França, são 335 trilhões de euros, quase 4 trilhões de dólares. Para entender a gravidade disso, precisamos analisar o mercado de títulos. É onde pessoas compram e vendem dívidas emitidas por governos como o da França. A taxa de juros dos títulos revela a confiança das pessoas no governo. Investidores aceitam juros menores ao comprar títulos de países financeiramente estáveis. Ao comprar títulos de países arriscados, exigem juros mais altos como compensação. Isso é algo chamado de prêmio de risco, e está claro que o prêmio de risco da França está aumentando a cada dia. O juro do título francês de 10 anos está em 3,5%. Na Alemanha, está apenas em 2,7%. No caso dos títulos do governo, a diferença de 80 pontos base é enorme. Pode não parecer muito, mas quando estamos falando de trilhões de dólares em dívidas, isso começa a somar e se acumular muito rapidamente. Agora, só para colocar as coisas em perspectiva, o título de 10 anos da França está mais caro do que o da Grécia, que está em 34%. A Grécia é notória por ser o país mais perigoso da zona do euro para se emprestar dinheiro, porque acabou de passar por uma enorme crise de dívida há alguns anos. Mas agora os investidores parecem confiar mais na Grécia do que na França. O preço disso está começando a aparecer. Este ano, a França vai pagar 66 bilhões de euros só em juros, ou cerca de 78 bilhões de dólares americanos. Representa mais de 2% do produto interno bruto, superando o orçamento da França para a educação ou forças armadas. O que, sinceramente, só faz deles os Estados Unidos, só que com um pão melhor. Se nada mudar, porém, já nos próximos 4 anos, esses pagamentos de juros vão crescer e se tornar a maior despesa do governo francês. Sem exceção, para quem vê de fora, parece muito claro o que a França deveria fazer. Ela precisa equilibrar o maldito orçamento, gastar menos e taxar mais. Tenho certeza de que Dave Ramsey ficaria orgulhoso, mas, ao invés, só aprofundam ainda mais o buraco. Em 2024, o governo francês teve um déficit de 58% do produto interno bruto, e este ano provavelmente vai ser de 54%. Continue assim por mais alguns anos, e a dívida nacional sobe para um nível em que a França simplesmente não consegue mais reduzi-la.
Esse realmente é o cenário de pesadelo. Os pagamentos de juros podem forçar o governo francês a continuar assumindo cada vez mais dívidas. Em algum momento, o mercado de títulos perderá confiança e os juros subirão ainda mais. Isso leva a um ciclo vicioso com mais dívidas e taxas mais altas, o que pode levar o país à falência. Felizmente, isso pode ser evitado. E a França ainda não chegou a um ponto sem retorno. Mas os analistas financeiros levam esse cenário a sério. Agências de crédito rebaixam a França. A Fitch Ratings reduziu de AA- para A+, o que parece positivo, mas no mercado de títulos, realmente não é. Essa medida coloca a França vários níveis abaixo de seus pares. Isso também indica ao mercado financeiro que a França é mais arriscada para empréstimos. Fundos de pensão e seguradoras podem evitar títulos franceses, preferindo investir em países com classificação mais alta por segurança. Isso significa que, se a demanda por títulos franceses acabar, a situação das taxas de juros só piora. Agora, tenho certeza de que muitos de vocês estão fazendo a pergunta óbvia: por que tudo isso está acontecendo na França? Afinal, é um país rico, com um produto interno bruto per capita maior do que a média da União Europeia. Não faz sentido encher o país de dívidas, mas é o que estão fazendo. O governo francês pode culpar a crise financeira de 2008, a Covid ou a recente crise energética. E para ser justo, todos esses são bons argumentos. Muita criação de dívida realmente aconteceu nesses anos, com um déficit de 74% em 2009 e de 89% em 2020. Agora, de acordo com a economia keynesiana, os governos devem assumir dívidas durante crises, especialmente para fornecer uma proteção. Mas na França, a dívida dessas crises nunca realmente desapareceu. A relação dívida-produto interno bruto só aumentou ao longo do tempo por causa do estado de bem-estar social único da França. O governo dá renda aos pobres, oferece rede de segurança social, garante pensões e patrocina saúde e educação. É semelhante à Previdência Social e ao Medicare nos Estados Unidos da América, porém bem mais generoso. Agora, é claro, não quero parecer alguém que está dizendo que essas são todas coisas ruins. Mas, no fim das contas, alguém tem que pagar por isso, porque o dinheiro tem que vir de algum lugar. O povo francês gosta disso, pois faz parte do seu contrato social único com o governo. Mas o preço é enorme. O governo francês gasta cerca de 57% do produto interno bruto. Você poderia dizer que o governo controla mais da metade da economia, o que soa menos como capitalismo e mais como um socialismo moderado com orçamento para vinho. Nos Estados Unidos, as despesas do governo somam 36% do produto interno bruto, incluindo gastos federais, estaduais e locais. O governo francês precisa arrecadar muito dinheiro para bancar tudo isso. A maior parte do peso recai sobre os trabalhadores. 47% do custo do trabalho vai para o governo na forma de imposto de renda pessoal e contribuições sociais dos empregados e empregadores. Basicamente, os franceses trabalham para pagar o governo na segunda, terça e na manhã de quarta-feira. Além disso, quem tem um emprego bem pago precisa pagar ainda mais, com impostos e contribuições que superam mais da metade da renda. Há um imposto sobre valor agregado de 20% sobre o consumo, com algumas exceções. As empresas também precisam pagar um imposto de 25% sobre todos os lucros obtidos na França, além de uma contribuição social adicional de 33% quando são grandes. Agora, é claro, tudo isso parece muito, mas esses impostos ainda não são suficientes para financiar todos os programas que o governo oferece. E é isso que está levando o país a se endividar. Isso se deve principalmente ao sistema de aposentadoria francês, extremamente caro. 1/4 dos gastos públicos é destinado às aposentadorias, cerca de 420 bilhões de euros, ou 14% do produto interno bruto. É mais do que a França gasta com educação, defesa, transporte público, pesquisa, justiça e infraestrutura juntos. Além de tudo isso, o custo tem crescido muito rápido. Do último, 1 trilhão de euros que a França tomou emprestado em dívidas, 50% foi para as aposentadorias. Agora, no balanço patrimonial, o governo francês tenta esconder isso o máximo que pode.
Por exemplo, uma parte dos gastos com educação, na verdade, vai para a aposentadoria de professores, ou seja, pensões. O mesmo ocorre nos gastos com defesa, onde 1/6 é destinado a pensões de soldados aposentados. Esse truque contábil é útil para alcançar a meta de gastos da OTAN de 5%. Mas isso não vai ajudar contra a Rússia. A menos que a ameaça de 10 mil soldados aposentados seja uma nova forma de dissuasão militar. Uma coisa é clara, porém: o sistema de aposentadorias francês está fundamentalmente quebrado. Isso vem desde a sua criação. No pós-Segunda Guerra Mundial, a França, como muitos outros países, decidiu criar um sistema de aposentadoria de repartição, organizado pelo Estado. Isso significa que as pessoas que estão trabalhando atualmente pagam para as pessoas que estão aposentadas no momento. Lá em 1960, isso não era um problema. A cada 100 pessoas em idade ativa, só precisavam sustentar 18 aposentados. Mas agora, a cada 100 pessoas em idade ativa na França, precisam sustentar 36 aposentados. Os motivos para isso ter saído tanto do controle são a queda nas taxas de natalidade na França e o envelhecimento da população. A questão é que os problemas demográficos da França nem são tão graves comparados a outros países desenvolvidos como a Alemanha ou Itália. Mesmo assim, os gastos com aposentadorias ficaram ainda mais descontrolados na França do que em outros países. Isso ocorre devido a um fenômeno único no sistema de aposentadorias francês, que é muito generoso. Com a aposentadoria estatal obrigatória, aposentados recebem até 50% da renda dos 25 anos de maior ganho. Ela também é ajustada pela inflação. Hoje, aposentados podem receber no máximo 47 mil euros anuais, ou cerca de 56 mil. Isso é mais alto do que o produto interno bruto per capita do país. Mas, além disso, as pessoas recebem pensões ocupacionais obrigatórias, o que pode elevar a renda para 70% a 80% do que recebiam durante a carreira. Isso não vem do Estado, mas de uma conta individual separada. Ainda assim, é um bom extra. Além disso, muitos aposentados também têm um plano de previdência pessoal no site. Somando tudo, os aposentados franceses hoje têm renda relativa maior que os adultos em idade ativa. Na França, a aposentadoria é vista como promoção, não como saída. É o único país do mundo que tem isso e está criando muitos problemas. Adultos em idade ativa precisam de renda para comprar casa ou iniciar família. Em 20 anos, 88% do custo do trabalho dos adultos será destinado só aos aposentados. Enquanto isso, adultos em idade ativa na França enfrentam uma crise no custo de vida. Outra coisa que realmente não faz sentido é que os franceses se aposentam muito cedo. E eu sei que é um assunto polêmico. Não deveríamos decidir quando as pessoas se aposentam, mas quanto mais cedo isso ocorre, maior o custo para o governo. E na França, as pessoas se aposentam muito mais cedo do que em outros países. Nos anos 1980, o presidente francês baixou a aposentadoria de 65 para 60 anos. Desde então, ela aumentou para 62 e depois para 64 anos. Esse aumento recente gerou protestos em massa em Paris há poucos anos. Nós mostramos isso aqui no canal. Mas 64 ainda é baixo comparado aos padrões internacionais. Na Alemanha, a aposentadoria é aos 65 anos e está aumentando para 67. Aqui nos Estados Unidos, aumentam para 67. O motivo é simples. As pessoas vivem mais e falta dinheiro para bancar aposentadorias longas. Além disso, a França claramente não tem recursos para isso. Com uma expectativa de vida de 83 anos, as pessoas teriam 19 anos de aposentadoria, o que fica caro demais. Porém, elevar a idade de aposentadoria ou cortar benefícios dos aposentados é politicamente inviável. Na verdade, todos gostam da ideia de se aposentar cedo com uma pensão confortável do governo. A maioria prefere manter o sistema de pensão atual, principalmente os boomers. Por outro lado, as pessoas não querem pagar pelo sistema de pensão com impostos ou contribuições sociais mais altas. É a versão fiscal de quero aplicativos, mas também quero comer bolo. Isso deixa o governo com apenas uma opção, que é a dívida pública. Lá na frente, isso causa problemas que são grandes demais. Como disse o ex-primeiro-ministro francês Michel Rocard, o problema das pensões pode derrubar vários governos.
Ele estava absolutamente certo, pois é exatamente isso que vem acontecendo nos últimos meses. Vamos falar sobre a crise política. Os problemas com a dívida nacional e o sistema de pensões se transformaram em uma grande crise para Macron. Para entender isso, precisamos ver como funciona a política francesa, pois é bem diferente de outros países. A França possui sistema multipartidário, com partidos políticos à esquerda, direita e centro. O órgão legislativo mais poderoso é a Assembleia Nacional, composta por 577 membros eleitos em 577 distritos. Pense nela como o Congresso dos Estados Unidos da América. Para aprovar leis, o governo precisa de pelo menos 287 cadeiras nessa Assembleia. Agora, os funcionários do governo, incluindo o primeiro-ministro que lidera o governo, são nomeados pelo presidente, o chefe de Estado. Esse presidente é escolhido em uma eleição nacional separada. Oficialmente, o presidente não participa diretamente da formulação de políticas, mas, na prática, ele domina a política francesa e ofusca os primeiros ministros. Emmanuel Macron é presidente da França desde 2017. Ele faz parte do Partido Renascença, que é o principal partido dentro da coalizão centrista Ensemble. Ele era muito poderoso no início, mas em 2022 sua posição enfraqueceu bastante. Ele venceu sua segunda corrida presidencial, mas sua aliança perdeu mais de 100 cadeiras nas eleições legislativas. Macron não podia aprovar leis sozinho e precisou negociar com outros partidos. Em 2024, o pior cenário ocorreu para o presidente Macron. Nas eleições para o Parlamento Europeu, a França escolheu seus representantes para a União Europeia e o partido de direita Reagrupamento Nacional venceu com mais que o dobro dos votos da aliança de Macron. Enquanto isso, a aprovação de Macron despencou. As pesquisas divergiam. Em 2024, 60% a 70% dos franceses desaprovavam o presidente. Então, Macron tomou uma atitude totalmente inesperada. Após ouvir os resultados das eleições europeias, ele dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas. Talvez ele tenha pensado que poderia se beneficiar do sentimento anti-rally nacional. No fim, a eleição antecipada só piorou sua presidência. Sua aliança perdeu 86 cadeiras e ficou com 159 de 577. A nova Frente Popular de Esquerda se tornou a maior, com 180 cadeiras. O Reagrupamento Nacional de Direita foi o que mais ganhou cadeiras, chegando a 142. Esses resultados criaram uma situação impossível. Nem a esquerda, nem o centro, nem a direita tinham cadeiras suficientes para uma maioria. Mas ninguém queria trabalhar junto. Macron admitiu que a eleição antecipada aumentou a divisão na Assembleia Nacional, sem trazer soluções para o povo francês. Após a divulgação dos resultados eleitorais, a primeira-ministra Attal renunciou. Macron nomeou Bernier como novo primeiro-ministro. Mas ele só durou alguns meses. Sua tarefa mais difícil foi aprovar o orçamento de 2025 antes do prazo no final do ano. A dívida nacional estava saindo do controle e o governo queria reduzir o déficit de 60 bilhões de euros, cerca de 70 bilhões de dólares. Mas a esquerda e a direita não apoiaram o plano. Isso resultou em uma votação de desconfiança na Assembleia Nacional em dezembro de 2024, a primeira desde 1962. Bernier teve que renunciar sem um orçamento à vista. Após a queda, Macron nomeou o premier Brouffe. Para esse trabalho impossível, para conseguir aprovar qualquer orçamento, o novo governo usou o artigo 493 da Constituição Francesa. Esse artigo permite que o governo contorne a Assembleia Nacional e force uma decisão, o que fez com que o orçamento fosse aprovado em fevereiro. Esse orçamento teve 30 bilhões de euros em cortes de gastos e 20 bilhões de euros em aumentos de impostos. Não foi muito porque só conseguiu reduzir o déficit de 58% para 54% do produto interno bruto. Mas, como acontece na política, a oposição não ficou satisfeita quando Brahili tentou aprovar o orçamento de 2026 com 44 bilhões de euros em cortes. Ele foi destituído em mais uma votação de desconfiança. Agora Abreu já sabia que seria destituído antes da votação. Ele foi o primeiro-ministro com a menor taxa de aprovação desde 1958.
Sua aprovação era similar à de companhias aéreas, comida de avião e ao futuro do MySpace. Isso só mostra o quanto as medidas de austeridade são impopulares na França. Mas Breil fez um último discurso que entraria para os livros de história, com algumas palavras bem afiadas. Ele responsabilizou os baby boomers por ignorarem a dívida. Ele disse: "Nós quebramos o laço de confiança entre as gerações, a própria base do contrato social. Os jovens se sentem como uma geração sacrificada, presos em uma forma de servidão da qual precisam ser libertos. A verdadeira consciência também significa que a geração mais velha deve se unir para aliviar o peso da dívida que os jovens um dia terão que pagar." Desde o outono, Macron nomeou seu 7º primeiro-ministro durante o mandato. Macron disse que não vai abrir mão da presidência até o final do seu mandato em 2027. Mas a realidade política é muito ruim para o presidente francês, porque sua coalizão centrista perdeu muito apoio. O partido de direita, Reunião Nacional, lidera as pesquisas com 33%, seguido pela coalizão de esquerda, Nova Frente Popular, com 25%. A coalizão de Macron tem 15% e os republicanos 11%. A Reunião Nacional não tem mais nenhum incentivo para cooperar e quer uma nova eleição antecipada o mais rápido possível. A esquerda busca consolidar ganhos e avançar ainda mais. Mesmo que Macron não escolha uma eleição antecipada, essa crise pode piorar ainda mais sua reputação. As pessoas buscam alternativas, apoiando ainda mais a esquerda e a direita. Mesmo com a esquerda ou direita no poder na França, o déficit continuará sem solução. Isso porque ninguém realmente quer resolver os problemas de fundo. Eles só querem o poder. No ano passado, antes da eleição, a Nova Frente Popular já apresentou seus planos econômicos. Eles querem elevar significativamente os gastos públicos, aumentando salários de servidores, subsidiando moradia e investindo mais em saúde e educação. Eles querem reduzir a idade de aposentadoria para o nível anterior a 2010 de 60 anos. Para financiar esse programa, que vai custar bastante caro, eles querem taxar os ricos através de impostos sobre a riqueza e querem tirar dinheiro das grandes corporações. Eles pretendem arrecadar 150 bilhões de euros assim, até 2026. Nas palavras de um socialista francês, eles querem tirar dinheiro dos bolsos daqueles que têm condições de dar. E eles querem gastar a maior parte desse dinheiro porque reduzir o déficit não é a prioridade número 1 deles. Esse programa econômico gerou indignação, com críticos chamando-o de uma ilusão total. O ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional afirmou que isso fará os empreendedores deixarem o país. O motivo de tantas pessoas apoiarem um plano econômico socialista tão radical é compreensível. A desigualdade de riqueza cresce na França, com idosos acumulando grande capital. Os empregos simplesmente não pagam como há 60 anos. Isso então leva a outro fenômeno, que é a riqueza herdada. Na França, 60% de toda a riqueza já é herdada, e isso está aumentando rapidamente. Até 2040, 9 trilhões de euros, ou mais de 10 trilhões de dólares, serão passados como herança para os filhos, com a herança chegando a 20% do produto interno bruto. Isso é ótimo quando seus pais são ricos, mas quando sua herança não é tão grande, você tem um grande problema. Especialmente se você está sendo taxado até não poder mais. Mas nem todo mundo apoia os impostos sobre a riqueza. O Reagrupamento Nacional, outro concorrente pelo poder, também recebe muito apoio. Um deputado do partido prometeu isso. Não vamos deixar o déficit sair do controle. Não vamos usar nenhuma margem de manobra, que a França já não tem mais, e vamos romper com os 50 anos de déficits sistemáticos. Porém, ao analisar a solução proposta, não fica claro como eles vão realizá-la. Algumas das propostas deles são cortar brechas fiscais e eliminar a burocracia do governo. Eles querem reduzir benefícios sociais a imigrantes e limitar acesso a asilos caros para refugiados, o que repercute com o público. Outra área que eles querem cortar é o gasto com políticas para combater as mudanças climáticas. Eles também querem obter descontos da União Europeia em suas contribuições. Mas essas coisas não são para onde vai a maior parte do dinheiro do governo. Isso seria para as pensões dos idosos. Nessa área, o Reagrupamento Nacional nunca cederá, por um tempo.
Eles também apoiaram reduzir a aposentadoria de 64 para 60 anos. Mas agora dizem que é só para quem já trabalhou 40 anos. Uma coisa é clara: grandes partidos não querem cortar gastos com aposentadoria. Quem quer, perde nas pesquisas. Mas tem toda uma camada dessa história que a gente ainda não abordou. E essa é a relação da França com a União Europeia, que está rapidamente piorando. Veja, toda a dívida criada na França é denominada em euros, uma moeda que é usada por 20 países diferentes. A França integra o mercado único europeu, com mais 26 países. Como todos dependem uns dos outros, a União Europeia criou várias regras para proteger a moeda e o mercado. Em um dos tratados, o Maastricht, eles decidiram que o 3% do produto interno bruto e a 60% do produto interno bruto. Agora, houve algumas mudanças nessas regras, porque, durante uma crise econômica, os países podem ter um déficit superior a 3%. Quando países superam 60% de dívida sobre o produto interno bruto, só precisam reduzir a dívida gradualmente. Mas, enquanto vários países cumpriram essas regras, como a Alemanha e os Países Baixos, alguns países simplesmente as ignoraram. Isso já levou à crise econômica da zona do euro, onde vários Estados-membros tiveram suas dívidas saindo do controle. Eles precisaram receber ajuda de outros para evitar o colapso. Isso quase quebrou o projeto da União Europeia, porque os países com finanças saudáveis não gostavam de resgatar países disfuncionais. Para evitar novas ocorrências, a União Europeia reforçou a supervisão e criou o procedimento de déficit excessivo, com sanções para países que desrespeitassem a regra dos 3%. Mas hoje, os países estão mais uma vez ignorando a regra, e a França é o maior exemplo. O país recorre a gastos deficitários bem acima das normas da União Europeia. É por isso que a União Europeia lançou recentemente esse procedimento de déficit excessivo contra a França, dizendo que a dívida da França cria um alto risco no médio prazo. A União Europeia poderia teoricamente exigir que a França pague multa a outros países. Isso nunca aconteceu antes e provavelmente nunca vai acontecer por causa das consequências políticas. Existe um risco real de que a França siga o Reino Unido e deixe a União em um chamado Frexit, porque os países realmente não gostam de ser policiados por outros. Mas a União Europeia não pode ficar parada. A França é a segunda maior economia da União Europeia, e se ela não obedecer às regras, ninguém vai obedecer. A Itália tem dívida de 135% do produto interno bruto, e a União Europeia exige redução desse índice. Mas se a França não fizer isso, a Itália também não vai fazer. O mesmo ocorre com a Polônia, que acionou um procedimento de déficit excessivo da União Europeia, com déficit de 66% do produto interno bruto no ano passado. Eles também não querem desacelerar. O argumento deles é que o gasto deficitário é uma ótima ferramenta para impulsionar o crescimento econômico e o investimento, e que eles podem arcar com isso sem problemas de dívida a longo prazo. Ainda assim, gastos excessivos podem levar a grandes problemas no futuro, especialmente quando a França entrar em uma crise financeira. A União Europeia jamais poderia permitir que a França fosse à falência, porque isso levaria a um colapso do mercado europeu e da moeda euro. Mas na Alemanha, Holanda, Suécia, Dinamarca e outros, a opinião pública poderia se voltar contra a França e a União Europeia. Por que manter moeda e mercado compartilhados se outros ainda causam problemas? A crise da dívida francesa é crucial para o futuro, tanto da França quanto da Europa. Um colapso não é iminente, mas se os problemas persistirem, a situação pode piorar muito. Como alguém de fora, tudo isso pode parecer um pouco estranho. Afinal, as pessoas não conseguem ver que o governo está ficando sem dinheiro e não conseguem aceitar que o governo vai ter que fazer cortes, especialmente nas aposentadorias? Agora, essas parecem perguntas razoáveis, mas a questão é que o mesmo problema está acontecendo no mundo todo. Nos Estados Unidos, o déficit foi 64% do produto interno bruto no ano passado, maior que na França. A relação dívida-produto interno bruto dos Estados Unidos da América é maior que a da França, atingindo 119%. O motivo é simples: ambos os partidos seguem aprovando grandes pacotes de gastos.
Um problema semelhante ocorre no sul da Europa, onde enfrentam a mesma situação. Déficit e dívida também afetam países asiáticos, como o Japão, sendo uma questão universal. Às vezes, isso faz pensar: a quem devemos toda essa dívida? Então, vamos terminar com a famosa citação de Thomas Sowell, que explica isso muito bem. A primeira lição da economia é a escassez. Nunca há o suficiente de nada para satisfazer todos que querem. Mas a primeira lição da política é ignorar a economia. E a segunda lição é culpar o último cara.